Boa tarde, queridos. Quero te convidar para a gente falar um pouco sobre um assunto que é muito debatido no meio evangélico. Na verdade, isso é como se fosse um vespeiro, é assunto polêmico, né? É dízimos e ofertas. Porque muitos dizem que é lícito, outros dizem que não é, né? As igrejas trabalharem com o dízimo, recolherem o dízimo, ou em outra linguagem, cobrar o dízimo. A meu ver, não é bem assim, é devolver o dízimo, né? E aí muitos falam, inclusive alguns que se dizem entendidos da palavra, né, no YouTube, inclusive até algumas pessoas que dizem que foram pastores em alguns ministérios e que discordam a respeito do dízimo, porque dizem que o dízimo é da lei. E eu vou te provar nesse momento, nessa tarde, nesse final de tarde, que dízimo não é do tempo da lei, ele vem antes da lei. Lá em Gênesis 14, do 18 ao 20, diz exatamente assim: Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão de Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Olha que maravilha! Então, está no início, está lá em Gênesis. Não está na lei, a lei já é a partir de Moisés, e aqui não temos Moisés em Gênesis. Então esse é o primeiro texto que nos mostra que o dízimo ele vem muito antes da lei. Mas para reforçar esse texto, ainda em Gênesis, temos no capítulo 28, né, a partir do verso 20 até o 22, né, já falando já de Jacó, que faz um voto com Deus. Cadê? Capítulo 28, tá aqui, vamos lá, diz assim, verso 20: Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres certamente te darei o dízimo. Olha o entendimento deles lá no início da criação. Para hoje haver debates dizendo que o dízimo é da lei. Meu irmão, se você realmente fala isso, significa que você não estuda a Bíblia Sagrada, que você não se baseia pela Escritura Sagrada, porque se você ler, você vai enxergar. E é necessário, você que se diz crente, servo de Deus, como que você vai obter o conhecimento de Deus se você não estudar a Bíblia? Não pregue apenas por ouvir falar, seja participante, como diz o apóstolo Tiago. Não seja ouvinte, mas seja participante. Então, isso aí é um mito, que dízimo é lá do tempo da lei. Não é, é muito antes da lei. Agora, a pergunta que todos querem saber: é obrigatório? Eu te digo que não, porque também não está escrito que é obrigatório. Não é obrigação. Isso aí é uma verdade. O dízimo não é obrigação, é gratidão por aquilo que Deus já te deu em toda a sua vida. O que Deus te deu? Deus te deu primeiramente vida, Deus te deu saúde, Deus te deu o quê? Família, Deus te deu o quê? Trabalho. O profissional que você é hoje, foi Deus que te deu inteligência para você vencer. O fôlego de vida que você tem, foi Deus que te deu. A saúde que você tem, foi Deus que te deu. A mulher, a esposa, o esposo maravilhoso, os seus filhos maravilhosos que você tem, tudo vem dado por Deus. Então, devolva a Ele aquilo que é dele por direito, porque o que nós temos não é nosso. Se fosse nosso, nós levaríamos para o buraco da sepultura. Veja que quando alguém morre, ele pode ser o mais rico da terra, ele não leva nada.
apenas a roupa que ele vai vestido, o sapato que ele vai vestido e o caixão que seja ainda de ouro, o mais caro, mas ele não leva riqueza, ele não leva nada, porque aquilo que ele achava que era dele, não é. Ele é apenas um mordomo daquilo que Deus entregou para ele. Então, tenha isso em mente, coloque no seu coração. Dízimo é lícito sim, e é uma forma que Deus achou para as igrejas se manterem, para não mendigar o pão, não ficar vendendo coisinhas dentro das igrejas para poder sobreviver. Outra coisa, muitos falam, mas Jesus não falou do dízimo. Falou sim. Mateus 23, 23. Jesus citou o dízimo e disse que sim, que devemos sim fazer essas coisas, sem esquecer as outras, né? A justiça, a santidade, entre outros. Amém? Graça e paz no seu coração.